vou colocar lá no Moodle da disciplina de gestão da manutenção, tendo em vista que eu não tenho nenhum outro lugar para colocar esses conteúdos. Então, vai ficar lá, enfim, eu vou ver lá uma forma de sumarizar tudo isso num lugar só lá para a gente. Galera, dúvidas vocês vão perguntando, tá? É importante o feedback de vocês. Ok, professor. Beleza, então. Eu estou chamando isso aqui uma aula extra aí, semana 47.1. Poderia até ser 47.2. Então, só para a gente diferenciar lá do que a gente está fazendo da nossa disciplina de gestão da manutenção. Então, hoje a gente vai ver essa parte introdutória da abordagem Lean. Eu já falei para vocês sobre a abordagem Lean quando eu dei a primeira aula de gestão de manutenção. Mas a gente viu lá de uma forma bem incipiente ainda, e alguns conceitos meio que já não trazendo esse desenvolvimento, explicando de onde veio, por que existe, como é que isso foi utilizado aí nos últimos anos, mas principalmente da onde veio e o porquê da existência disso. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como eu falei, eu estou pensando em alguma coisa como 3 aulas, assim, então 3 semanas, mas eu vou conversar com o professor Ricardo, se der para fazer disso um mini curso e tal, vamos ver como é que vai ficando. Então, primeiro eu quis pensar qual que é a relevância desse tema para a engenharia elétrica. Então, eu sou um pesquisador, né, eu faço doutorado na engenharia mecânica, mas assim, o trabalho do pesquisador, eu vejo que é muito ver o que está acontecendo dentro de um determinado tema, ver qual a importância e qual a relevância dessas coisas para um determinado tema. Então, o que eu pensei? Para mim, que eu sou engenheiro mecânico, e fazendo uma pós-graduação meio que na engenharia, na engenharia mecânica, mas é um braço lá da engenharia de produção. Para mim, faz todo sentido discutir sobre abordagem Lean. E eu pensei em ir para o engenheiro elétrico. Qual que é a relevância do tema? Por que é importante para um engenheiro elétrico, que são vocês, conhecerem o tema da abordagem Lean? Então, é claro que, como eu já comentei em outras aulas, eu sempre comento isso, é muito difícil a gente se formar como engenheiro e trabalhar já de cara na nossa área aplicada. Muitas vezes a gente acaba trabalhando em uma outra área da empresa, como analista, como especialista, alguma coisa nesse sentido assim. Então, isso já justifica a gente entender o que é a abordagem Lean. Mas eu fui lá e procurei em alguns sites, alguns periódicos, né? Qual que é a relevância? Se tem alguém falando sobre isso, então sobre os temas Lean e engenharia elétrica ou engenharia eletrônica. Então eu fui lá e joguei no portal que eu mais gosto, que é chamado Scopus. Então é só entrar lá, scopus.com, e vocês podem pesquisar qualquer tema lá e vocês vão encontrar artigos científicos publicados sobre esse tema. É claro que na Scopus a gente está falando em artigos em inglês. E eu pesquisei aqui só artigos em inglês, acabei não pesquisando nada em português. Então, eu fui lá e coloquei Lean, e tem formas de se buscar lá dentro, tem formas de se escrever a chave Lean e Electrical Engineering ou Electronic Engineering. E eu achei na Scopus 39 artigos aí publicados ao longo dos últimos anos. Pensei, tá, não é tanto, mas também não é tão pouco assim, já é relevante. 39 artigos não é pouco, já tem gente falando sobre isso. Então, mostra a relevância do tema para a engenharia elétrica também. Para pesquisar nesse portal aqui, para conseguir ter acesso aos artigos, tem que estar ou conectado com a internet do campus de vocês, como tudo, deve ter uma forma de vocês instalarem um VPN no computador de vocês, que é assim que eu faço para eu poder pesquisar. Então, eu conecto o meu VPN aqui e é como se eu estivesse conectado com a internet do campus da UFSC. Porque esses artigos eles são fechados, tu tem que pagar para ler eles, né? Mas utilizando lá a internet do campus, a maioria deles são abertos. Se não tiverem aberto, ainda assim dá para pegar, por exemplo, se não conseguir conectar tal com o VPN com a internet do campus, e lá na Scopus, botar as palavras-chave, vai aparecer a lista de artigos. Aí pega um título do artigo, lá dentro do artigo está escrito DOI, e tem um número lá, um determinado número, barra, não sei o que, qual é aquele número. Se vocês forem no Google e procurar o site do Sci-Hub, Sci-Hub, e jogarem esse DOI lá dentro do Sci-Hub, vocês vão conseguir quebrar a chave do artigo. Então, é uma forma de hackear e conseguir acesso ao artigo também.
é uma coisa que não é tida muito como legal, vamos dizer assim. Eu já usei várias vezes na internet da UFSC e tal, nunca tive problemas de utilizar o Sci-Hub. Todo mundo utiliza o Sci-Hub. Então, não, o que o Sci-Hub faz, de fato, é pegar o acesso de uma outra universidade ao artigo. Mas, enfim, só a título de curiosidade. Joguei lá no Google Acadêmico, então li a mesma chave de busca, já achei 16.700 trabalhos, então o Google Acadêmico é diferente do Scopus. O Scopus está trazendo artigos para a gente. O Google Acadêmico traz tudo o que encontrar. Então, publicações em artigos em revistas que não são revistas científicas, teses de doutorado, dissertações de mestrado. Então, o Google Acadêmico é muito mais abrangente, é por isso que ele traz muito mais resultados para a gente. Joguei lá no Web of Science também, que é um outro portal de busca, achei 50 artigos. E, por fim, eu quis pesquisar um pouco mais sobre indústria 4.0 e engenharia elétrica ou engenharia eletrônica. Eu também achei lá uns 42 artigos na Scopus. Por que indústria 4.0? Porque hoje em dia, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem que falar das coisas meio que juntas, da abordagem Lean da indústria 4.0. A minha pesquisa é a união desses dois conceitos, inclusive. E a gente une eles, porque não adianta a gente falar só sobre indústria 4.0 se o nosso processo produtivo não estiver otimizado de acordo com a abordagem Lean, que é uma metodologia para otimizar o processo produtivo, para reduzir os desperdícios. Então, por isso que eu quis pesquisar. Então, aqui já justifica para mim a importância do tema. Lean é importante para o engenheiro elétrico. Beleza? Dúvidas, gente? Não, professor, pode seguir. Massa. Então, vamos pegar um pouco do contexto histórico. Então, tudo começou lá em 1985, 1990, numa pesquisa do MIT, que é Massachusetts Institute of Technology, então é uma universidade americana, a um custo de 5 milhões de dólares. Então, o governo americano, ou a universidade, foi lá e deu 5 milhões de dólares para alguns autores, que é o Womack Jones aqui, que é o mais conhecido. Desculpa, é o Womack, né, o Jones e o Rosa aqui. A gente fala mais o Womack e Jones porque eles publicaram mais livros depois disso. E eles realizaram um estudo de benchmarking global na indústria automotiva em algumas áreas, como áreas de desenvolvimento de produto, áreas de gestão da cadeia de suprimento, operações de manufatura, relações com os clientes. Então, eles foram lá e ganharam essa grana aqui, 5 milhões de dólares, para ir nessas indústrias que fabricam veículos e descobrir por que a Toyota, por que os japoneses estavam tão à frente. Então, eles chegaram à conclusão, primeiro, de que os japoneses estavam à frente em todos os aspectos. Então, as indústrias de manufatura de veículos japoneses, elas eram muito melhores do que as americanas, as europeias, e né, nem se fala em relação às brasileiras. Né? A gente não tem uma indústria própria, que a gente tem outras indústrias que a gente não tem uma marca de carro brasileira, a gente já teve, né, a Gurgel, mas atualmente, nos anos 80 tal, enfim, não abrangeu o Brasil. Mas eles foram entender, então, o que estava acontecendo na indústria automobilística mundial. Por que os japoneses eram melhores? O que estava acontecendo que eles estavam vendendo mais carros e tendo um lucro maior? E isso culminou, então, o resultado dessa pesquisa é esse livro aqui, que é chamado The Machine That Changed the World. Aí, The Story of Lean Production. Então, aqui é a primeira vez que está sendo utilizada essa palavra Lean. Então, eles foram lá e viram como é que isso estava acontecendo. Foi uma primeira batida de olho na indústria automobilística japonesa e que eles viram que alguma coisa era diferente lá. E eles trouxeram esses relatos dentro desse livro aqui. Foi publicado em 1990, vendeu mais de 500 milhões de unidades, foi traduzido em 11 idiomas diferentes, inclusive no português. E aí que apareceu essa expressão, Lean Manufacturing. E ela quer dizer, Lean, na verdade, vem da palavra magro, da palavra enxuto, da palavra enxugado. Então, a um primeiro momento, percebeu-se que as indústrias de manufatura de carros japoneses elas eram mais enxugadas do que as indústrias de produção em massa americana ou europeia, por exemplo. Então, esse é o grande ponto, essa é a grande diferença entre esses dois tipos de produção. A produção japonesa é enxuta, a produção americana e europeia, ela era massificada. Então, grandes volumes de produção, grandes lotes de produção, muitos produtos iguais, produzidos de forma muito em massa mesmo, né? Enquanto os japoneses não, eles trabalhavam com pequenos lotes de produção, com a redução do inventório, do estoque, com produtos diferenciados entre si. Então, isso foi percebido a partir
dessa pesquisa e desse livro. Então, esse livro mostrou que existe uma forma melhor de organizar e gerenciar o relacionamento com os clientes, aqui muito importante, os fornecedores, o desenvolvimento de produtos e a produção, assim por diante. Então, esses 3 pontinhos quer dizer que em diversos outros aspectos da indústria japonesa era diferente. E principalmente quando a gente fala de cliente, quando eu estou falando de um cliente, aqui não é só um cliente externo, não é só o cliente que paga pelo produto. São os clientes internos também, entre produções. Então, lá se eu tenho um determinado departamento, por exemplo, de manufatura de placas de circuito impresso e a outro departamento que vai fazer a soldagem dos circuitos impressos, depois de manufaturar as placas, o processo de soldagem é cliente do processo que fez as placas. Então, tudo que se aplica para o cliente final pode ser aplicado para os clientes internos dentro da organização também. Então, era uma abordagem no qual os japoneses eram absolutamente pioneiros, né? Então, diversas empresas lá, Subaru, a Mazda, a Mitsubishi, principalmente a Toyota, Suzuki, Nissan e Honda. Então, essa pesquisa mostrou não só a Toyota, mas diversas outras empresas do setor automobilístico. Não só esses também, do setor de instrumentos musicais, do setor eletroeletrônico, como a Yamaha, diversos outros setores do Japão, eles eram melhores, né? Então, esse livro despertou grande interesse em experimentar a produção Lean. Então, óbvio, as empresas... O livro mostrou que lá é melhor. Se lá é melhor, por que é melhor? Por que aqui não pode ser igual a lá? O que eles fazem que é tão diferente? Como é que a gente pode replicar isso? Como é que a gente consegue um desempenho semelhante ao que eles conseguem no Japão? Quais são os princípios? Como converter, então, uma organização com produção em massa, que é isso que eu falei, né? Tradicionalmente, aqui no Ocidente, a gente tem a produção em massa, e uma organização de produtos Lean. Então, como é que a gente faz isso? É mais ou menos essas respostas, então, que se foi pesquisando ao longo dos anos, e como a gente vai ver aqui, muito difícil conseguir chegar ao que eles conseguiram. Mas a gente pode aprender sobre isso, né? E é isso que é a abordagem Lean, por isso que eu estou ensinando vocês isso. Então, a gente, como eu digo, os pesquisadores foram mais a fundo a entender a Toyota. Então, vamos olhar a Toyota. De todas as empresas, a Toyota é disparada melhor. Então, o grande benchmarking de Lean é a empresa Toyota. Então, vamos lá, E a empresa foi muito legal em relação a isso. Ela abriu as portas, ela falou, todo mundo pode entrar aqui e ver o que a gente está fazendo, não tem problema. Vocês podem olhar tudo o que a gente está fazendo aqui. Da forma como a gente está fazendo, vocês podem tentar replicar, não tem problema. Nós não vamos cobrar royalties disso, a gente não vai ter nenhum problema. Portas abertas. O Ocidente pode entrar aqui e ver como que a gente está fazendo. Então, as repercussões para a Toyota, né? Então, se a gente comparar o sistema Toyota de produção dentro do Japão ou nas corporações ocidentais, no Japão ainda é melhor. Então, a partir dos anos 90, onde tem o marco desse livro, o marco da entrada das pessoas na Toyota para ver como que eles fazem, eles olharam, eles usam isso, um sistema Kanban, que é um sistema de gerenciamento de estoque visual. Vamos usar também. Aí se começou a utilizar nas empresas ocidentais. Eles fazem mapeamento de fluxo de valor. Vamos fazer também. Ainda assim, ao longo dos anos, então, de 1990 até 2010, o aumento fora do Japão se deu de forma que é essa linha tracejada aqui, ó, menor das vendas do que no Japão. Então, por mais que os japoneses abriram as portas das empresas para a gente ir lá, quando eu digo a gente, digo o Ocidente, ir lá e copiar o que eles fazem, ainda assim eles foram melhor, com as portas totalmente abertas. Então, por que isso? Qual o motivo de eles ainda serem melhores? Mas a gente foi lá, a gente viu como é que eles fazem. Por que a gente não consegue replicar isso daqui? Então, isso é o princípio da abordagem Lean. A gente vai estudar sobre isso. Então, mesmo nos anos 2011, 2012, 2013, a Toyota, aqui em 2011, teve uma queda, por talvez algum determinado fator, mas em 2012, 2013, a Toyota ainda estava lá no topo. Por mais que ela abriu a empresa, por mais que as outras empresas tinham mais dinheiro para investir na melhoria dos seus processos produtivos, a Toyota ainda era melhor. Por que isso, né? Então, alguns aspectos sobre o desempenho da Toyota e seu sucesso. Então, o lucro anual da Toyota no final de 2003 foi de 8,13 bilhões de dólares, maior do que a Ford, a GM e a Chrysler juntos.
Então, aqui a gente está falando sobre o lucro e não só sobre o volume de vendas. Então, ela não só vende mais carro, como um carro que ela vende, ela ganha muito mais dinheiro na venda daquele carro do que os carros da Ford, GM, da Chrysler, juntos, no caso, desse lucro aqui. Então, essa aqui é considerada as Big Three, né, nos Estados Unidos, que são as maiores montadoras nos Estados Unidos, e ainda assim, Toyota melhor. Enquanto o preço das ações, então, das três grandes estava caindo lá em 2013, as ações da Toyota valorizavam-se 24% em relação a 2002. Então, uma valorização de 24% é quase uma startup isso daqui. Então, tá crescendo muito, a empresa cresceu muito em um pouquíssimo espaço de tempo. E não foi possível a gente replicar isso. Por quê? Né? O que explica isso? O retorno do ativo é 8 vezes maior que a média das indústrias para a Toyota. Então, a Toyota tem um processo de desenvolvimento de produtos mais rápido do mundo, é que em menos tempo consegue colocar novos veículos no mercado. Então, novos carros e caminhões são desenvolvidos em 12 meses ou menos, enquanto outras empresas levam de 2 a 3 anos. Então, eles são mais eficientes. Então, aqui já começa a aparecer algumas palavras-chave, que é eficiência. O lucro anunciado da Toyota, isso aqui é uma informação pública, tá, gente? Eles anunciam esse lucro aqui. Então, em 2014 foi de 18 a 19 bilhões, maior que o lucro combinado da GM e da Volkswagen. Volkswagen acho que é um V aqui, não é um W. Volkswagen. Então, ainda em 2014, a Toyota ainda era líder de mercado. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo replicar e como é que eles ainda estão conseguindo ter tanto sucesso? Então, em 2015, a Toyota foi a maior fabricante no setor de automóveis do mundo, vendendo 15 milhões de carros, contra 9,93 milhões da Volkswagen e 9,8 milhões da GM. Então, notem, o volume de carros que eles venderam é maior, mas não justifica o lucro deles ser tão maior assim. Então, não é só essa diferença de vendas, eles têm uma melhor eficiência no seu processo produtivo. Então, o que faz com que a margem de lucros, a margem de contribuição, o dinheiro que eles ganham é maior. Então, como é que a gente faz como é que a gente replica isso? Ah, professor, muito legal, tu já falou tudo que é bom, tu já falou que eles são os melhores, que eles desenvolveram isso ao longo dos anos, a gente não sabe muito bem, mas a gente quer replicar isso daqui. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver nesse nosso mini curso aqui da abordagem Lean. Então, como que a gente vai pegar esses conceitos que eles fizeram lá, interpretar como que eles fizeram, para que a gente possa ter essa consciência da utilização dessa abordagem. Ah, professor, quer dizer então que a gente vai sair desse mini curso sabendo tudo da abordagem Lean. Eu vou chegar no chão de fábrica e vou saber implementar lá a abordagem Lean. Se alguém perguntar para mim como é que faz, eu sei a resposta. Não, gente, isso aqui é motivo de pesquisa que leva muito tempo, né? Não é uma coisa que acontece de um dia para outro, tem muitos assuntos a serem estudados aqui, mas eu vou tentar passar para vocês o máximo possível de conhecimento. Então, eu já estou aí estudando isso há uns 3, 4 anos, e agora eu consigo ter uma consciência melhor de como é que funciona isso daqui. Mas, assim, é muito legal e o principal de tudo, não é ciência da NASA, não é uma coisa muito complexa, é muito pelo contrário, é muito simples. E esse é o grande problema, quando a gente tenta complicar demais o que, na verdade, é para ser muito, muito simples. Então, a visão da Toyota sobre o seu sistema de produção é esse daqui, ó. Então, a Toyota tem diversos níveis lá do que a gente chama de casa da qualidade. Isso aqui a gente vai estudar na disciplina de gestão de manutenção também. Mas a gente tem como fundamento, como piso, filosofia, processos estáveis e padronizados, gerenciamento visual, produção nivelada. A partir do momento que eu tenho isso, eu posso começar a construir as paredes da minha casa, que é just in time, que é produzir só o que eu preciso, na quantidade que eu preciso, no tempo que eu preciso. E tem alguns parâmetros que eu consigo medir, que é o takt time, o fluxo contínuo, o sistema puxado, troca rápida de ferramentas. Na outra parede, a gente tem conceitos como Jidoka, que é tornar os problemas visíveis. Eu tenho uma separação lá de homem e máquina, paradas automáticas, Pokayoke, utilização de 5 porquês, controles visuais. No meio, eu tenho pessoas e redução de desperdício, que é a nossa melhoria contínua. E no telhado, eu tenho a mais alta qualidade, o custo mais baixo e o menor lead time. Lead time é o tempo entre que eu liguei para lá e fiz o pedido de um carro e o tempo que eles vão entregar esse carro. Então, eles só produzem a partir de que existe a demanda de venda do produto.
Então, eles não produzem para estocar, ou se eles estocam, o estoque de produtos é extremamente baixo. Isso faz com que os custos da empresa fiquem extremamente reduzidos. Então, é assim que funciona lá no Japão, principalmente na Toyota. E a Toyota tem tem lá a missão, visão, valores da Toyota, mas eles têm um objetivo, uma condição-alvo que eles querem chegar, que é produção com 0 defeitos. Então, eles estão almejando chegar num sistema produtivo do qual não vai existir nenhum defeito durante a produção dos produtos. Quando que eles vão chegar nisso? Nunca. Eles nunca vão ter um chão de fábrica que não tem nenhum defeito. É impossível isso. Mas eles estão continuamente buscando chegar nisso, ou o mais próximo possível disso. E o que isso quer dizer para as pessoas que trabalham na organização? Quer dizer que tudo que elas fazem no dia a dia, eles têm esse pensamento de defeito zero, de não possuir defeito no seu processo produtivo. Então, qualquer melhoria de processo que é feita é visando redução de defeitos. Se tem algum problema no processo produtivo, esse problema é relatado o mais cedo possível. É diferente de uma mentalidade que muitas vezes a gente tem aqui, do qual, a minha máquina, eu já falei para vocês isso na aula de gestão de manutenção, não está funcionando muito bem. Não vou falar nada para ninguém, vai dar tudo certo, daqui a pouco ela volta a funcionar bem. Não. Lá, se a máquina começa a vibrar, se está apresentando algum defeito, isso é anunciado para a empresa como um todo. Então, todo mundo sabe que aquele defeito pode estar acontecendo. Todo mundo vai trabalhar para resolver aquele defeito para que a empresa volte a funcionar da melhor maneira possível, o mais cedo possível. Por muito tempo, quando eu digo, de novo, os pesquisadores foram lá e olharam, vamos ver o que a Toyota está fazendo. Elas viram, a primeira coisa que elas viram foram essas coisas aqui. Então, um conjunto de métodos e ferramentas. Por que esse conjunto de métodos e ferramentas? Porque eles foram lá no chão de fábrica e viram que tinha, por exemplo, pode ser o Heijunka ou o Pukayoki, que seja, eles viram lá que tinha um sistema de detecção de falhas chamado Pukayoki, que é um sistema visual. Então vamos replicar, vamos usar isso também. Eles viram que eles calculavam o takt time, eles viram que eles tinham fluxo contínuo. O que é fluxo contínuo? A matéria-prima entra e ela sai do processo produtivo de forma contínua. Eu não tenho estoques intermediários. Então, eu usino uma peça aqui, a peça passa para o próximo processo de produção, no próximo posto de trabalho, ou se for soldar, né? Então eu faço a placa de circuito impresso aqui, ela é soldada na próxima estação de trabalho, ela feita a montagem na outra estação de trabalho e é feita a venda para o cliente. Então, eu não tenho processos intermediários, eu não produzo um monte de placa e deixo um monte delas estocado dentro da empresa e muitas vezes a gente nem sabe contar quanto estoque a gente tem. Então, eles viram que a Toyota fazia isso, eles viram que as empresas japonesas faziam isso. Então, vamos implementar isso também. Porém, se percebeu que ao longo do tempo, só isso não trouxe os resultados que a Toyota tinha. Tem alguma coisa a mais na abordagem Lean, tem alguma coisa a mais que eles fazem que a gente não sabe o que é. E é justamente a filosofia, é justamente o pensamento, a gente vai ver isso nas próximas aulas, é justamente pensar nas pessoas e nas equipes, a melhoria contínua. Então, esse tipo de coisa ficou de lado e as pessoas, quando foram lá ver, não enxergaram muito bem isso. É por isso que a sustentabilidade das melhorias não se mantém nas empresas ocidentais. Então, eu vou lá e faço um 5S na empresa, daqui a 6 meses está tudo sujo, jogado de novo, cheio de lixo, cheio de coisa que não é utilizada. Então, o 5S é um exemplo muito comum, né, que a maioria das pessoas conhece. Então, 5S. E como é que isso se mantém na Toyota? Como é que isso se mantém nas empresas no Japão que utilizam a abordagem Lean? Porque tem outras coisas por trás, quais não são tão visíveis, a gente não consegue enxergar essas coisas. Então, dessa forma, quando se viu que era esse conjunto de uma montoeira de ferramentas, surgiu essa onda de que para se tornar Lean, uma empresa precisava implementar essas ferramentas técnicas ditas ou entendidas como Lean. Notem, os próprios japoneses não chamam o sistema produtivo deles de Lean. Isso é um nome que nós, ocidentais, inventamos porque eles fazem. Então, isso já está dentro da filosofia das pessoas que trabalham naquela empresa. Então, eles nem dão um nome para isso. Mas, enfim, ao ir lá, surgiu essa onda, então. O Lean como um conjunto de soluções, como uma caixa de ferramenta, em que
preciso arrumar meu processo produtivo, vou lá e vou instalar células de manufatura. Ou vou lá, está muito sujo, está muito bagunçado, vou lá e vou colocar o 5S. Beleza, eu coloquei o 5S, agora eu preciso conectar meus processos. Vou criar uma célula de manufatura. Então, vou colocar o SMED lá, que é o Single Minute Exchange, o D não lembro o que é, mas que é a troca rápida de ferramentas. Então, por exemplo, ao invés, como a gente está vendo lá na aula de CNC, ao invés de eu trocar uma ferramenta no torno, eu já deixo ela pronta e o meu torno só vai lá e só gira o cabeçote, por exemplo, e usa outra ferramenta. Não preciso ir lá, desaparafusar, perder tempo. Então, isso é o SMED. Então, vamos lá, vamos colocar esses sistemas visuais, ou TPM, que a gente está estudando agora, Total Production Management. 5S, Pokayoke, trabalho padronizado, Kanban, VSM, que é velha Stream Data. Então, por muito tempo se achou que o Lean era só esse conjunto de ferramentas. Ah, professor, então tu está dizendo que nada disso daqui faz sentido? Muito pelo contrário, a gente tem que usar esse conjunto de ferramentas, mas a gente tem que saber utilizar esse conjunto de ferramentas. Esse conjunto de ferramentas sozinho não vai nos levar a nenhum lugar melhor dentro da empresa. Até talvez leve por um curto período de tempo. Depois as coisas voltam a ser como eram tradicionalmente. Então, por muito tempo se pensava que era essa caixa de soluções Lean. E aí apareceram muitos consultores lá. Então, tu vai lá, a empresa contrata o consultor que vai lá, vai pegar dentro dessa caixa de ferramenta o 5S, vai lá e implementa o 5S. Ah, beleza, limpamos o sistema produtivo. Depois a gente faz lá eventos Kaizen de melhoria pontuais. Então, tinha essa pessoa que era a figura do Lean Sensei. Então, era um cara que, por exemplo, como eu, né, uma pessoa que estudou muito a abordagem Lean, que é o meu caso, daí eu vou lá numa empresa e vou colocando diversos pacotes de ferramentas lá, achando que vai chegar a empresa daqui a 10 anos vai estar melhor. Então, não é bem assim que funciona. A visão mais recente, por exemplo, da Toyota Way, que é essa forma de pensar, mudou, já está reduzido, e a gente já não vê aqui esse conjunto de ferramentas aqui dentro. Por quê? Porque não só as ferramentas sozinhas, elas não vão chegar ao melhor lugar, como elas podem mudar ao longo do tempo. Então, se a Toyota, por exemplo, fez a ferramenta de 5S para eles, ou uma empresa lá, fez para uma demanda que eles tinham naquele tempo. Essa ferramenta, ela não é fechada, ela não é uma caixinha fechada que nunca muda, as suas regras não mudam. Não, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Porque as coisas mudam. O mundo mudou muito com a pandemia, por exemplo. Então, as empresas tiveram que se adaptar. Então, a visão da abordagem Lean mudou ao longo do tempo, que é o que a gente começa a chamar de Lean Thinking, que é o pensamento Lean. Então, a base da casa da Toyota passou a ser os ciclos de aprendizagem PDCA. PDCA é a utilização do método científico, que é Plan, Do, Check, Act, que é aquele círculozinho, não sei se vocês já viram sobre isso, onde tu vai planejar uma ação de melhoria, vai implementar essa ação de melhoria, vai verificar quais foram os resultados, e tu vai tomar ações para verificar se o que tu implementou chegou aos resultados que tu queria. E tu vai planejar teu próximo ciclo lá de melhoria no processo produtivo. Então, como paredes, a gente já tem o respeito às pessoas e a melhoria contínua. Então, isso aqui não está mais amarrado a essa caixa de ferramentas da abordagem Lean. Então, as ferramentas são interessantes, com certeza, mas elas não necessariamente têm que ser aquelas ferramentas. Elas podem ser diferentes de acordo com a necessidade de cada processo produtivo. E lá no telhado é a mais alta qualidade, o custo mais baixo. Então, se eu tenho um custo baixo, eu tenho um maior lucro, menor lead time, melhor segurança e a moral mais elevada dos colaboradores. Então, notem, aqui a gente já está falando muito mais em as pessoas. São as pessoas que vão melhorar os processos produtivos. E isso entra, às vezes, em conflito com a indústria 4.0. Por isso que está surgindo a indústria 5.0. Em que a gente achou que na 4.0 era só encher a fábrica de sensor e dispositivos eletrônicos que as melhorias iam acontecer sozinho. A gente viu que não é assim que funciona. Para um processo produtivo melhorar, a melhoria tem que partir dos colaboradores. São eles que têm que dizer que a melhoria tem que acontecer. Porque são eles que vivem todo dia aquele processo produtivo ali que está acontecendo. Então, como é que a gente, entre esses dois cenários aqui, agora eu pergunto para vocês. Qual dos dois vocês acham que está mais associado ao Toyota Way, ao modo de pensar da Toyota? O A ou o B? Então, depois disso tudo que eu falei, pergunto para vocês. Vamos ver se vão participar aí, gente. Dá uma acordada.
Ah. Pode chutar, gente, não tem problema. Professor, pra mim, ó. Fica difícil? É mais simples, não. O A é mais simples, só tem uma solução. Então, exatamente. E é exatamente esse que é o pensamento diferente da Toyota Way. É justamente o contrário. Então, tradicionalmente, a gente acha que para chegar ao resultado 9, por exemplo, tem uma solução só, que é 4 mais 5. Mas a Toyota não pensa dessa forma. Então, a Toyota, quando ela pensa, eu preciso melhorar meu processo, eu preciso chegar ao resultado 9, não necessariamente é 4 mais 5. Eu posso ter 8 mais 1, eu posso ter 7 mais 2. Então, não necessariamente para eu ter, por exemplo, se isso aqui fosse uma medida de desempenho, eu vou melhorar o torno mecânico e a fresa e a minha estação de solda de placas, que vai melhorar o meu processo produtivo. Não, eu posso reduzir a quantidade de estoque, não mexer nas minhas máquinas e chegar onde eu quero. Ficou claro para vocês? Alguém não entendeu? Claro, professor. Então, a forma de pensar é um pouco diferente. Tem várias formas de eu chegar ao resultado que eu quero, a otimização que eu quero. A maneira como eu vou chegar lá pode variar. E pode ser de um jeito hoje e daqui a 2 semanas já ser de outro jeito, porque o meu processo produtivo mudou, porque a forma como a gente está produzindo mudou, porque a demanda do cliente mudou, por exemplo. Então, a gente diz lá que a parte visível da abordagem Lean são essas técnicas, essas ferramentas, esses métodos, esses processos. E a parte menos visível é o comportamento, a mentalidade, são as suposições, as hipóteses, são os hábitos, são as regras não escritas e são as culturas. Então, eu posso dar um exemplo sobre isso também, que aconteceu aqui em casa mesmo. Então, eu estava tendo um problema que não fazia muito sentido, mas de repente caía a chave geral lá do quadro de luz da minha casa aqui. Então, às vezes, com o chuveiro só ligado, caía a chave geral, às vezes, com os dois ligados, caía a chave geral. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sou engenheiro elétrico, óbvio que eu não ia tentar mexer na caixa de luz, né? E, só que eu moro de aluguel e o dono das casas aqui falou, não, pode ficar tranquilo, vou chamar o pedreiro, ele resolve. E o pedreiro veio tentar resolver, o pedreiro falou, eu não sou eletricista, vou tentar resolver. E aí a gente verificou que estava dando um curto-circuito na caixa de luz aqui dentro. Então ele foi lá e trocou os disjuntores dessa caixa de luz, o barramento, tudo mais. Porém, continuou caindo a luz aqui em casa. Então, esse é um exemplo em que tem uma parte que é as suposições e hipóteses que a gente não fez da forma correta. Por exemplo, era necessário trocar o barramento? Era, porque ele estava dando curto. Mas isso não resolveu o problema. Então, não foi uma técnica de só fazer a troca que resolveu o problema. Eu precisei chamar um eletricista e a gente verificou no fim que o problema era no disjuntor lá de fora. Que foram uma associação de problemas, na verdade. Como esse barramento estava em curto, caiu muitas vezes o disjuntor lá de fora. E ao longo do tempo, o disjuntor fica cansado. Então, havia necessidade de trocar aquele disjuntor lá de fora também. Mas, assim, a gente não sabia muito. Isso é um pensamento um pouco da abordagem Lean. A gente não sabia muito bem qual que era a relação causa-efeito. Não fazia sentido cair a chave geral só com o chuveiro, sendo que, às vezes, com os dois não caía. Então, a gente teve que ir lá e mexer no sistema. A gente trocou uma peça, a gente trocou outra peça e a gente viu que a gente conseguiu melhorar o comportamento desse sistema. Mas a gente teve que usar o método científico, a gente teve que fazer um PDCA. Então, a gente planejou trocar o disjuntor, a gente fez a troca do disjuntor. Então, a gente foi lá e fez o P, né? Então, a gente planejou trocar o disjuntor. A gente foi lá e fez a troca do disjuntor. Depois a gente foi lá e verificou. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Então, foi lá, a gente agiu de novo. Trocou o disjuntor lá de fora. Então, a gente planejou trocar o disjuntor lá de fora. A gente trocou o disjuntor lá de fora, a gente verificou. Resolveu o problema? Resolveu o problema. Nenhuma ação mais precisa ser tomada. Então, é mais ou menos dessa forma que a abordagem Lean realmente pensa. Então, não é só um conjunto de ferramentas prontas que eu vou colocar e vai resolver meu problema. Eu preciso verificar qual que é o comportamento do meu sistema. Então, que é o envolvimento dos colaboradores na melhoria dos processos. E isso aqui é do Eiji Toyoda, que é um lá dos CEO, dos presidentes da Toyota, né? Que ele diz numa frase, nossos trabalhadores escrevem ou provêm 1,5 milhões de sugestões de melhoria dos processos produtivos por ano. E a gente usa 95
dessas melhorias sugeridas pelos próprios colaboradores no chão de fábrica. Então, tem ali dá quase para sentir no ar da Toyota que eles trabalham pensando em como é que eu posso trabalhar amanhã ou hoje que vai ser melhor do que ontem. O que eu posso fazer melhor? E às vezes a otimização ela é minúscula e ela é muito pequena. Ela é um posicionamento melhor de uma estação de montagem, por exemplo. Então, se eu vou montar lá placas de circuito impresso e eu preciso de vários resistores e capacitores, a forma como eu coloco esses resistores e capacitores na frente do colaborador, como que eu pego um resistor, coloco na placa e vou soldar com o estanhador, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer com que seja mais rápido? Como é que é melhor para mim trabalhar isso? Então, são pequenos incrementos que acontecem todos os dias. Essa é a essência da abordagem Lean. E não esse conjunto de ferramentas que vamos pegar lá, vamos botar aqui e vai dar tudo certo. Então, na Toyota tem essa maneira científica de pensar, tanto nessa visão um pouco mais antiga da Toyota, quanto nessa nova visão da Toyota. Por trás da abordagem sistêmica da Toyota, então, está uma maneira científica de pensar, que a Toyota se esforça para desenvolver os seus membros. Então, todo mundo tem que saber utilizar isso, todo mundo tem que saber fazer o PDCA. Então, não é porque o colaborador não é um engenheiro ou ele não tem um curso técnico que ele não sabe utilizar o método científico. O colaborador pode aprender, ele pode colocar isso em prática. E não só os colaboradores, nós também, então, no nosso dia a dia, fazendo melhor o nosso trabalho, o que quer que seja. Eu uso muito esse pensamento, já falei algumas vezes, acho, para vocês, né, que eu faço cerveja, então, fazer essa bebida, que é a cerveja, é uma melhoria contínua. Então, se aprende a cada vez que está se fazendo esse produto. Então, como otimizar os processos, como fazer para ter melhores resultados, como ter menos defeitos na produção da cerveja. Eu utilizo isso no meu dia a dia, no meu trabalho, como é que é melhor para eu montar a aula, como é que minhas aulas, consegue ter vocês conseguem aprender melhor com as minhas aulas, e na minha pesquisa também, como é que eu consigo escrever melhor os meus artigos, como é que eu consigo escrever melhor a minha tese de doutorado. Então, é um pensamento de melhoria contínua, não só do meu trabalho, mas também do meu próprio relacionamento com a minha namorada. Então, como é que a gente pode melhorar o nosso relacionamento? Como é que a gente pode fazer com que as coisas, a gente se comunique melhor, a gente consegue ser, sei lá, mais feliz, a gente consegue fazer as coisas que a gente consegue melhor. Então, não é só aplicado ao trabalho em si, mas é uma maneira de pensar na vida como um todo, de sempre melhorar continuamente. De sempre tentar reduzir os desperdícios, de sempre tentar otimizar os processos produtivos, de sempre tentar otimizar um relacionamento, que quer que seja. Então, a gente tem lá numa parte visível esse conjunto de ferramentas. Pokayoke, 5S, já, sei lá, que tem 6S, e diversos outros, VSM, Gembas, Docker, PDCA, etc. Mas numa parte menos visível, então a gente tem essa maneira sistêmica e científica de pensar e de agir. E dentro daí sim de um processo produtivo, dentro da organização, os gestores, eles trabalham, eles são treinadores para praticar essa rotina. Então existe lá uma rotina que a gente vai ver nas próximas aulas, que tanto os gestores quanto os colaboradores, eles aplicam para melhorar continuamente os seus processos produtivos. Gente, perguntas? Tem um exercício lá para vocês fazerem, que é como vocês definiriam uma abordagem Lean. Então, eu não quero que vocês peguem uma resposta pronta aqui, eu quero que vocês discorram sobre o que vocês entenderam dessa aula e como vocês definiriam uma abordagem Lean a partir do que eu passei nessa aula para vocês. Deixa eu só manter aqui. Professor. Diga. Com relação à abordagem Lean, é uma extensão lá, o Lean Black e o Green Belt lá? Isso, aham. Então, ao longo do tempo, se criou essas designações de Black Belt, tem Green Belt, tem Yellow Belt, para dividir, vamos dizer, o nível... quanto mais tu aprende sobre abordagem Lean, talvez. E está relacionado a resultados também. Então, por exemplo, se tu implementou a abordagem Lean no processo produtivo e tu conseguiu ter um resultado, uma economia de 100 milhões de dólares, ou sei lá, 100 mil dólares, tu é um desses tipos de belt, sabe? No início foi assim que era designado esses tipos de cintos, né? Ao longo do tempo isso se perdeu. Então, começou a aparecer
consultores e cursos rápidos e tudo mais, em que tu dizia que a pessoa, aprendendo um determinado conjunto de ferramentas, é um desses 5. Então, se tu aprendeu lá a usar Pokayoke, Kanban, 5S e VSM, tu é, por exemplo, Yellow Belt. Aí tu coloca junto disso outros conteúdos, tu é Green Belt. Se tu coloca mais, tu vira Black Belt. Mas, assim, esse conjunto de ferramentas, tem que ficar claro que esse conjunto de ferramentas não é a resposta. É interessante tu ter um curso desse, com certeza, conta muito pro teu currículo, né? E as empresas enxergam ainda dessa forma, o cara tem Black Belt, o cara tem que ser bom, então vamos colocar esse cara ali. Quando, na verdade, não funciona muito bem dessa forma, né? Então, a melhoria, ela acontece... não adianta contratar um consultor e achar que ela vai acontecer do dia para a noite. Demora, não é de uma hora para outra. É esse pensamento de melhoria contínua, é uma rotina que tem que ser criada nos colaboradores. E não quer dizer que não dá para implementar. Tem diversas organizações que implementaram isso. E como eu falei, o grande problema é tentar fazer isso uma coisa muito complicada, quando na verdade ela tem que ser simples. Se os nossos colaboradores já têm o pensamento de a cada dia melhorar, não há por que se afobar achando que tem que melhorar de uma hora para outra. Ao longo do tempo vai acontecer a melhoria, mas tem que ter paciência também. Então, eu vou aplicar o meu doutorado numa organização de um amigo meu, muito provável, está sendo fechada essa parceria. E ele fez um curso de Lean e ele começou a implementar algumas melhorias no processo produtivo e ele percebeu que as pequenas melhorias que ele implementou, como organização de layout de chão de fábrica, Kanban, que são as ferramentas do Lean, já trouxeram resultados absurdos para a organização. Mas ele mesmo foi além disso. Ele começou a utilizar o método científico. Então, tenho lá um quadro com PDCA na empresa dele. E quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, Pedro, é muito difícil ver uma empresa que já está implementando isso. Porque isso aqui é a essência da abordagem Lean. Então, por exemplo, o cara que estava soldando na estação de solda tinha a máquina de solda Minimag e ele tinha que arrastar a máquina de um lado para outro na sua estação de trabalho. Ali é uma máquina pesada. O colaborador sugeriu colocar essa máquina num dispositivo que ele mesmo desenvolveu na parede, em cima dele. Eu nunca vi isso, uma empresa colocar uma máquina de solda em cima do colaborador. Daí a mangueira de solda desce, que é uma solda Minimag, com arame de solda, e tem lá um braço articulado, em que a máquina de solda está dentro, está em cima, e ele consegue ir para a estação de trabalho tranquilamente, sem ficar carregando aquela máquina pesada de um lado para o outro. Isso é uma melhoria da essência da abordagem Lean. Isso não está escrito em nenhum livro. Isso não é nenhuma ferramenta, não tem isso escrito. Ele mesmo entendeu que ele precisava dessa melhoria para melhorar o ambiente de trabalho dele. E ele mesmo foi lá e desenvolveu essa melhoria e implementou. Entendeu? Então, a essência do Lean está aí, tá nisso, sabe? Nos colaboradores desse pensamento. Ficou claro? Não quer dizer que um curso de Black Belt não é bom. Não é isso que eu estou querendo dizer. Ele com certeza é bom. Com certeza vai se aprender um leque de ferramentas, de utilizações e muito grande. Eu não fiz um curso para criticar o curso também e dizer que não é bom. Né? Então, eu não posso criticar nesse nível. Mas, assim, se vocês querem se aprofundar mais, façam um mestrado nessa área. O mestrado é de graça, vocês vão ganhar uma bolsa, vocês não vão ter que pagar nada para ninguém. Um curso desse é pago, né? É caro. E façam numa universidade que utiliza a abordagem Lean. Simples assim. Mais dúvidas, gente? É isso? Então, por gentileza, vamos colocar a presença no chat. Depois a gente vê se a gente consegue fazer disso um mini curso ou alguma coisa nesse sentido, com certificado. Aí, com certeza, a presença vai ser importante. E é isso aí, gente. Estou aqui disponível para